Não precisa ser o host. Aqui no meu só aparece botar para fazer ser o host mesmo. Co-host não aparece. Deixa eu ver, peraí. Aí fica complicado, porque você vai ter que abrir slide, né? Não dá para... Eu estou me autorizando de qualquer pessoa abrir o slide. Vamos ver se rola. Ou então o João põe você para compartilha, né? Para você abrir. Que estranho. Porque normalmente dá para botar como co-host. Pronto, entrei como host. Você virou Foi. host. Já estou admitindo já, admiti. Então tá. Vocês estão vendo minha tela já? Estamos. Estão? Sim, sim. Beleza. Bom, pessoal, boa noite. Hoje nós estamos começando esse primeiro curso de hipertensão arterial, promovido pelo ProHeart. A ideia é que a gente discuta a hipertensão arterial nos mais variados aspectos, mais variados mesmo, né? Uma coisa bem ampla. Então, esse curso, na verdade, ele vai durar o ano inteiro, né? A princípio, a frequência vai ser quinzenal, às quintas-feiras, sempre às 18 horas, mas nesse primeiro mês de março, e acabou que também no mês de agosto, que é aquele primeiro mês que os alunos ainda estão longe das provas, mais light, a gente vai fazer semanal para dar uma acelerada e poder encerrar o curso no final do ano. Né? Parece uma coisa assim incrível você falar assim, vou falar de hipertensão arterial e preciso de um ano inteiro para isso. Mas, por incrível que pareça, a gente precisa de um ano inteiro para isso, né? Pelo motivo assim mais óbvio da hipertensão arterial, que é o fato de ser uma doença sistêmica, né? Uma doença que acomete todo o organismo e, consequentemente, a gente tem lesões em todos os órgãos, a gente tem uma série de comorbidades associadas que aumentam o risco cardiovascular, como a hipertensão arterial. E, como a gente estuda hipertensão arterial há muito tempo, né, a gente procurou fazer justamente esse curso o mais amplo possível para que as pessoas, mas de uma forma prática, né, é claro que tem coisas que são muito específicas para os hipertensólogos, propriamente dito, e aí também não interessa ficar passando para quem está ali na prática clínica, porque a nossa ideia é justamente que as pessoas tenham uma compreensão maior desses diversos aspectos da hipertensão arterial, mas principalmente essa compreensão maior, mas com uma coisa mais prática. Né? Então, a ideia não é se aprofundar em todos os assuntos, mas de mostrar de uma forma prática tudo aquilo que a gente deve pensar na abordagem de um hipertenso, já que o hipertenso deve ser bem abordado por qualquer profissional de saúde. Né? A gente fala muito do médico, mas, na verdade, todos os profissionais de saúde estão sempre envolvidos no tratamento e na abordagem do paciente com hipertensão arterial. Né? Então, a experiência da gente no Cuidarte, né, que junta aí o ProHeart e o LAPARC, é justamente de ter profissionais de todas as áreas, de diversas áreas, participando do tratamento, da abordagem, das orientações desses pacientes. Né? E, na verdade, a primeira aula ia ser hipertensão arterial, abordagem diagnóstica, que era eu mesma que ia dar. As outras aulas não sou eu, não, tá? Na verdade, a gente convidou pessoas dos mais variados procedências, né? Obviamente, um monte de gente do próprio ProHeart e do LAPARC, cada um dentro da sua expertise. Né? Mas, pelo fato do ProHeart ser um programa de pesquisa especificamente, apesar da gente atuar diretamente na assistência, no ensino, tanto da graduação quanto da pós-graduação,
mas o ProHart foi criado como um centro de pesquisa, né? E a mesma coisa vale para o LAPARC, que também foi criado como um centro de pesquisa, né? Onde a gente tem muitos alunos de iniciação científica, e foi isso que nos incentivou a fazer esse curso, né? Um curso que é voltado para os profissionais de saúde, mas que a gente está focando muito no aluno de graduação, no aluno de iniciação científica. E aí, com isso, eu achei que era interessante para quem participa da iniciação científica ou das nossas, ou de alguma outra iniciação científica, né? A gente sabe que tem alunos em diversos projetos de iniciação científica, uma compreensão maior da importância da iniciação científica e de como é que a gente faz efetivamente uma pesquisa, né? Uma pesquisa científica. Como é que isso aí funciona de verdade? Então, daí essa ideia de fazer essa primeira aula, que se chama Pesquisa Clínica se aprende na graduação, né? E, com isso, quer dizer, a iniciação científica não é uma coisa que exista desde que o mundo é mundo, né? A iniciação científica ela começou no final do século passado, mais ou menos na década de 80, e a ideia da iniciação científica é que seja um instrumento para introduzir o estudante da graduação na pesquisa científica, né? E algumas vezes a gente ouve assim, alguns alunos falam assim, mas eu não tenho o menor interesse nessa parte acadêmica, eu não quero ser pesquisador, eu estou aqui na faculdade para ser médico, não quero ser pesquisador, então para que eu tenho que fazer iniciação científica? Né? No fundão é obrigado a fazer alguns períodos de iniciação científica, na Estácio não é obrigado, em outras faculdades não é obrigada, mas por que foi criada essa ideia da iniciação científica e, no fundão, a obrigatoriedade de fazer alguns semestres de iniciação científica, né? Basicamente, porque a iniciação científica é uma maneira da gente vivenciar a construção do conhecimento, né? O conhecimento está sendo construído todos os dias e cada vez mais rápido, né? Numa velocidade muito grande, né? Novas coisas são descobertas, novos conhecimentos são produzidos. Então, para vocês terem uma ideia, olha a quantidade de artigos que são produzidos, a gente olha lá de 1980, indo até 2020, é uma subida exponencial do número de artigos publicados, né? E artigo publicado, mais ou menos, traduz a produção do conhecimento, né? E aí, de brincadeira, no final de janeiro, dia 31 de janeiro, eu entrei no PubMed, que é uma base de dados de artigos científicos dentro da área médica, e pedi para ver artigos cujo título tivesse hipertensão, né? Do dia 1º de janeiro até o dia 31 de janeiro, né? Vieram 755 artigos já publicados no primeiro mês do ano sobre hipertensão arterial, né? Então, além do conhecimento estar sendo produzido o tempo todo e a informação vai mudando o tempo todo, a gente tem que ter uma reflexão crítica sobre aquilo que a gente escolhe ler e sobre aquilo que a gente, tendo escolhido, leu e o que realmente a gente vai tirar dali. E a melhor maneira de desenvolver essa reflexão crítica é justamente você participando de uma iniciação científica, onde você vivencia essa construção do conhecimento, onde você começa a entender como é que a pesquisa é feita. Será que isso aí que esse camarada está falando, ele conseguiu fazer mesmo? É assim que se faz dessa maneira? Questionar a metodologia. Será que essa pessoa realmente concluiu? Esses dados, realmente é possível concluir o que ele concluiu? E essa reflexão crítica a gente só ganha participando da construção do conhecimento. E tem uma outra questão também importante na época da graduação, né? Quando você chega ali no 6º período, né? Quinto ou 6º período, dependendo da faculdade, que você começa a dar Clínica Médica 1, você vai aprender um monte de coisa, professores maravilhosos, dando aulas magistrais, né? Falando da última diretriz, do último artigo. Aí você aprendeu tudo. Chegou lá no internato, 5 semestres depois, 4, 5 semestres depois, eu falo, será que eu entendi errado? Será que me ensinaram errado? Será que eu gravei diferente? Não, mudou muita coisa, muda muita coisa em 2, 3 anos. Entender como é que isso está sendo produzido e por que muda
a melhor maneira da gente entender de verdade, para poder assimilar de verdade as novas informações, é justamente vivenciando isso, né? Então, a grande importância da iniciação científica é exatamente a gente entender como é que isso se constrói, né? E tem essa famosa pirâmide de aprendizagem, né, de como é que a gente grava as coisas, como é que as coisas entram efetivamente como dentro da informação que a gente tem, do conhecimento real que a gente assimila, né? Então, depois de você ter contato com alguma informação, depois de 2 semanas, se você leu essa informação, depois de 2 semanas você vai lembrar 10% do que você leu. Se você simplesmente ouvir, 20%. Por isso tem essa produção intensa hoje em dia de podcasts e coisa e tal. Se você vê, 30%, né? A produção aí de vídeos, dos TikToks e Reels da vida, enfim. 50% se assistir uma aula. Isso, para mim, é mentira. Tá? Eu acho que, geralmente, quando você assiste uma aula teórica, daqui a 2 semanas você sabe 30% mais ou menos daquilo que foi dito e olhe lá. Participar de uma aula prática já aumenta muito o aprendizado, né? Porque aí você está vendo a coisa acontecer, você está na beira do leito, você examinou um paciente, né? Você viu lá o raio-x daquela pessoa, você vai aprender muito mais, claro. Agora, se você realizar uma aula experimental, se você botar a mão na massa, se você tiver que decidir, se você tiver que fazer, aí o aprendizado é de 90%. E a iniciação científica, a ideia é exatamente isso, é você botar a mão na massa, você aprender e fazer, tá? Então, daí a grande importância. Quando a gente fala em pesquisa científica, a gente tem 2 momentos diferentes. Na verdade, 3, mas que baseado nesses 2 momentos. Um que é um momento de muita criação, né? É o momento que eu começo a pensar na pesquisa e que a gente cria muito, que é extremamente gratificante, né? E tem o outro momento que a gente chama do modelo fordiano, né? de fábrica, né? de modelo de produção, que é aquele onde você tem que seguir um protocolo. E o protocolo tem que ser seguido à risca, não pode falhar, né? Seguir à risca todo mundo tem que fazer igual, né? Então, a gente, quando entra na pesquisa científica, a gente tem esses momentos, aquele momento que a gente está formulando a pesquisa, né? Que é o momento auge do pesquisador, né? Então, você reúne a sua equipe e você propõe uma pesquisa e começa a pensar e faz uma revisão da literatura para ver o que já tem, o que não tem, e aí começa a discutir as perguntas daquela pesquisa, discutir como é que vai ser o protocolo que você vai estabelecer, enfim, é uma parte extremamente gratificante, né? Depois entra a parte dos procedimentos propriamente dito, quando a gente vai botar a mão na massa, né? Então, vou botar em prática tudo aquilo que eu pensei no meu projeto de pesquisa, né? Nesse momento, tudo tem que ser igualzinho. É fundamental que as pessoas estejam bem treinadas, ninguém faz pesquisa sozinha, a gente faz pesquisa em equipe, e todo mundo que faz um determinado procedimento tem que fazer igual, porque se não fizer igual, o resultado no final vai ser diferente. Então, treinamento, procedimentos operacionais padrão, protocolos bem estabelecidos são fundamentais para a qualidade da pesquisa. E, finalmente, depois que você coletou os dados todos, é a hora que você reúne ele e volta para a etapa criativa, aquela hora que você vai analisar os dados, que você vai entender, que você vai pensar se aqueles dados realmente fazem sentido, se batem ou se contrapõem à literatura vigente, se você criou um novo conhecimento, às vezes você cria uma nova informação, mas ainda não entende bem que informação é aquela, e essa hora também, na hora que você consegue analisar isso tudo, é a hora que você vai botar para jogo mesmo a produção do conhecimento, né? E a gente bota para jogo em congressos, né? Quando a gente está falando de divulgação acadêmica, em congressos e principalmente na publicação de artigos científicos. E é muito importante também a etapa de divulgação para a população, né? Acho que todo mundo acompanhou aí tudo que aconteceu nesse tempo da pandemia, o quanto é importante que a população esteja bem informada, o quanto é importante que a população receba informações adequadas, bem baseadas, e nós, pesquisadores, cientistas, somos muito ruins disso, né? Basta ver o que aconteceu no nosso país.
né, que tinha mais gente tomando cloroquina do que tomando vacina, né, quando a cloroquina claramente já tinha sido banida do tratamento da Covid, e a vacina estava sendo produzida e estava mostrando uma eficácia maravilhosa, só que a informação foi mal dada para o público em geral. E muita gente, até hoje, toma cloroquina, toma ivermectina e um show de bobagens que não serve para nada, né? E a gente não chegou a atingir as taxas de vacinação que a gente gostaria. Isso tem a ver com a divulgação dos resultados, com a divulgação científica. Saber divulgar é extremamente importante. Isso é um aprendizado que nós, pesquisadores, temos que nos dedicar a ele. Bom, basicamente, a gente vai falar de pesquisa clínica, né? O que é pesquisa clínica? Qualquer investigação científica que envolva seres humanos. Se eu estiver trabalhando com seres humanos, eu estou fazendo uma pesquisa clínica, né? E esses são assim, os 3 grandes estudos que eu coordeno, né? Que nossos alunos que estão aqui presentes participam, que é o ProHeart, no Fundão, o LAPARC, na Universidade de Estácio de Sá, que é voltado para a questão da atenção primária, e o Cuidarte, que é um estudo de intervenção, onde a gente desenvolve ele tanto no LAPARC quanto no ProHeart. E a gente, além da pesquisa clínica, a gente tem a pesquisa básica, né, que todo mundo sabe o que é, no laboratório. Essa pesquisa muitas vezes é com animal, muitas vezes é com cultura de células, outras vezes é com determinados modelos matemáticos, enfim, é a pesquisa do laboratório. E cada vez mais a gente desenvolve a pesquisa translacional, que é aquela que junta a pesquisa básica com a pesquisa clínica. Então, aquilo que eu vejo no meu paciente, eu quero levar para a bancada do laboratório para entender a fundo como aquilo acontece, né? E isso é a pesquisa translacional, quando a gente faz essa troca com o pessoal da pesquisa básica, né? Então, é importante cada vez mais a gente olhar nessa direção. Bom, qual o objetivo de uma pesquisa clínica? Basicamente, você adquirir dados científicos, né, sobre doenças, né, sobre determinadas condições clínicas, sobre as possíveis intervenções que você possa ter para melhorar aquela condição clínica e, portanto, beneficiar a população, né? Voltando ao exemplo da pandemia, em março de 2020, a gente, apesar de todo mundo já conhecer, né, o coronavírus já era conhecido, né, a gente não sabia nem direito como era o contágio, né? Tinha história, não precisa usar máscara, precisa usar máscara, tem que higienizar tudo que chega em casa, tem que chegar em casa, entrar no banho, botar toda a roupa para lavar e passar álcool em tudo. Aí, aos poucos, foi se vendo que não era bem assim. Enfim, o conhecimento veio evoluindo. O próprio teste diagnóstico, no início, você esperava 48 horas, custava caríssimo, né? Hoje em dia, a gente vai ali, passa um cotonetinho no nariz e daqui a 5 minutos, menos de 5 minutos, você já sabe se tem ou não. Isso, obviamente, acelera isolamento, acelera diagnóstico. Então, tudo isso foi sendo desenvolvido pela ciência para todo mundo ver, né? Assim como as vacinas também, é claro. Com áudio aberto. Eu não anotei, não deixa eu no parte, porque eu estava prestando atenção aqui, né? Por favor, tem alguém com áudio aberto. Bom, só que nós, pesquisadores, a gente sempre acha exatamente isso, que a gente está beneficiando a população. E é essa a nossa intenção, claro, óbvio, evidente, né? Mas isso nunca pode ser feito se a gente não pensar na questão da ética em pesquisa. Isso é fundamental, tá? A gente cansa de ouvir as pessoas dizerem assim, uma burocracia chata, esse negócio de CEP, tem que... só posso começar a trabalhar depois que eu tiver a aprovação do CEP, isso é pura burocracia. Isso não tem nada de burocracia, tá? Isso são instâncias fundamentais. Toda instituição de pesquisa tem que ter o seu comitê, toda instituição de ensino tem o seu comitê de ética em pesquisa, justamente para você poder regular as pesquisas que são feitas tanto em seres humanos quanto em animais, né, garantindo o respeito a essas pessoas ou a esses animais e prevenindo danos, né? O Comitê de Ética em Pesquisa, basicamente, tem o objetivo de proteger o participante da pesquisa, né? Mas alguns pesquisadores, a gente vai dizer, mas o que é? Você acha que eu quero prejudicar o participante da minha pesquisa? Claro que não, ninguém quer participar, prejudicar. Mas, algumas vezes, a gente tem que ter cuidado para não prejudicar,
né? Então, vou dar um exemplo assim, bem basicão, né? O ProHeart, a gente trabalha com hipertenso resistente, quer dizer, pessoas que usam, pacientes que, para controlar a pressão, ou algumas vezes não controlam, 3, 4, 5, 6 drogas antihipertensivas. Eu adoraria, isso me traria muita informação clínica desses pacientes, se eu pudesse saber como é que é a mapa desse doente, como é que a pressão desse doente se comporta em 24 horas, sem remédio. Seria interessantíssimo, eu teria muitas informações para tirar daí. Aí vai assim, legal, faz uma pesquisa, suspende, faz um washout, né? Suspende 3 semanas todos os medicamentos antihipertensivos e faz a mapa do doente. Você vai ter muita informação que vai te ajudar a tratar melhor esses pacientes. Olha que bacana, eu estou beneficiando a minha população, né? Só que 3 semanas numa pessoa que usa 5 antihipertensivos sem nenhum, a chance dele ter um AVC é enorme, dele ter um infarto é enorme, dele piorar a função renal dele é enorme. E isso, obviamente, não é ético, né? Então, obviamente, nenhum comitê de ética ia permitir que eu fizesse uma pesquisa dessa. Mas eu vou conseguir muita informação. Querida, não vai rolar, né? Não vai rolar porque essa muita informação vai prejudicar alguém e talvez prejudicar para sempre, né? Então, é muito importante a gente ter em mente que a ciência e a ética têm que caminhar juntas, né? Em busca, sim, do progresso, do conhecimento, mas sempre em benefício da humanidade e do planeta, tá? Então, isso tem que ficar muito claro, toda a questão ética, quando a gente fala em pesquisa clínica, principalmente, né? E como é que eu penso numa pesquisa? Estou doida para fazer pesquisa, né? O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho uma pergunta de pesquisa, tá? O que acontece? O que move o mundo? É a curiosidade, né? E a curiosidade é exatamente isso. Eu quero entender alguma coisa que eu não estou entendendo. Eu estou acompanhando ali a minha coorte de hipertensos resistentes e não estou entendendo um determinado aspecto. Ou não estou conseguindo controlar a pressão de determinados pacientes. Outros eu controlo, outros eu não controlo. Por que será? Que mecanismos podem estar acontecendo aí? Assim surge a pergunta da pesquisa, né? E a gente só começa um projeto de pesquisa se a gente tem uma pergunta muito clara, né? Então, qual é a minha curiosidade? Qual é a minha dúvida? Qual é o meu questionamento que esteja precisando, que ainda não exista essa resposta, e que, portanto, eu preciso fazer uma pesquisa para responder essa minha pergunta, né? Só que a pergunta da pesquisa ela tem que ter 3 qualidades, né? Por assim dizer, básicas. A primeira delas é que ela seja relevante, né? Então, não adianta eu fazer uma pergunta de pesquisa, por exemplo, será que o diurético tiazídico realmente é uma boa droga para controlar a pressão arterial? Gente, isso está mais do que estudado, todo mundo sabe disso, né? Não há dúvidas, né? Tem muita produção científica em relação a isso. É relevante eu vir estudar isso de novo? É original eu estudar isso? Essa altura do campeonato, vou fazer um grande estudo, gastar dinheiro, pesquisa significa investimento em dinheiro, para entender se o diurético tiazídico é uma droga boa ou não para o controle da pressão arterial. Não faz muito sentido, né? Nem é relevante nesse momento, que é uma coisa que a gente já sabe, não é original, todo mundo já estudou isso, então eu vou fazer um trabalho para mostrar o que todo mundo sabe, não faz sentido, né? E algumas vezes eu tenho perguntas que são relevantes, que são originais, ninguém sabe, mas que eu não tenho como saber também, né? Eu não tenho uma estrutura para isso, eu não tenho pessoas com expertise suficiente para aquilo, eu não tenho como captar participantes de pesquisa para responder aquela pergunta. Então, sempre que eu tenho uma pergunta de pesquisa, quando eu reúno com a minha equipe de pesquisa para pensar numa nova ideia, eu tenho que fazer essas 3 perguntas para mim. Isso que eu estou na dúvida, é relevante? É original? Para isso, eu tenho que fazer uma boa revisão da literatura, ver o que efetivamente já existe, para que eu possa dizer que aquela minha pergunta é relevante e original. E daí avaliar se é factível ou não eu desenvolver aquela pesquisa. Mas, a partir do momento que eu tenho uma pergunta de pesquisa muito bem estabelecida, eu tenho praticamente já dado para mim o objetivo da minha pesquisa, que é responder essa pergunta, é claro, né? E, a partir do objetivo da pesquisa,
é que eu vou conseguir definir a minha metodologia. Qual o desenho do estudo que eu preciso desenvolver que possa efetivamente responder aquela pergunta, né? E que protocolo de pesquisa eu preciso implantar para que essa pergunta seja respondida. Quando a gente fala em desenho de estudo, tem zilhões de desenhos de estudo, só que não é um curso de metodologia científica. A gente pode pensar até em algum momento fazer um curso de metodologia científica, mas só para a gente ter uma ideia, né, o desenho do estudo, a gente geralmente caracteriza ele de 3 formas, né? Uma delas é a relação temporal, né? Se eu vou olhar para trás, coisas que já aconteceram, por exemplo, levantamento de prontuário, né? Se eu vou fazer um corte transversal, eu vou estudar as pessoas nesse momento, eu quero saber como é que elas estão agora, né? Ou se eu vou olhar para frente, se eu vou pegar um grupo de pessoas e vou acompanhar, por exemplo, para ver o resultado de uma intervenção qualquer. Eu estou testando um remédio novo, estou testando um novo método cirúrgico, um novo procedimento cirúrgico, e eu vou acompanhar para ver se aquilo ali deu certo ou não. Outra classificação do desenho de estudo é em relação à população que eu vou estudar. Eu vou fazer um estudo populacional, um estudo onde eu vou juntar um monte de pessoas que moram num determinado lugar, doentes e saudáveis, e vou avaliar essas pessoas. Eu vou fazer um estudo de coorte, vou pegar um grupo de pessoas que têm uma determinada doença e vou acompanhar eles. Eu vou fazer um estudo caso-controle, que é um estudo retrospectivo, que eu vou procurar pessoas com doença e sem doença para comparar eles, vou fazer uma série de casos, enfim. Cada pergunta determina que desenho de estudo eu tenho que escolher para poder responder aquela pergunta efetivamente. E, finalmente, se meu estudo vai ser observacional, se eu vou descrever associações, se eu vou descrever um perfil clínico, se eu vou descrever associações entre doenças, né? Então, eu vou fazer um estudo observacional. Ou não, eu quero testar uma intervenção, eu quero testar uma nova droga, quero testar um novo método diagnóstico, eu quero testar um novo procedimento cirúrgico, e aí eu vou fazer um estudo de intervenção. A partir daí, eu vou ter que terminar o meu protocolo de pesquisa, que basicamente eu vou ter que saber o local onde eu vou desenvolver o meu estudo, o período em que eu vou desenvolver, qual é a população que eu vou avaliar, quais são os critérios de inclusão e exclusão do meu estudo, quais os procedimentos que eu preciso fazer para responder aquela minha pergunta inicial, quais os desfechos que eu estou esperando, o que eu espero encontrar daquilo, e, finalmente, como é que eu vou analisar esses dados que eu vou coletar. Isso aqui é o protocolo de qualquer pesquisa que a gente resolva fazer. E aí a gente vai falar assim, rapidamente sobre dar os exemplos exatamente em cima dos estudos que a gente desenvolve, do ProHeart, do LAPARC e do Cuidarte, para vocês entenderem como é que isso foi desenvolvido e o que a gente espera desses estudos. Então, vamos começar pelo ProHeart. Né? O ProHeart foi criado há 24 anos atrás, em 1999, né? E ele surgiu a partir de uma demanda bilateral, uma demanda da Secretaria Municipal de Saúde que queria encaminhar hipertensos graves para o HU, o Serviço Clínica Médica. E uma demanda dos nossos residentes de clínica médica que diziam a gente atende um monte de hipertenso leve que podia estar lá na atenção primária e a gente deixa de ter espaço, né, ter agenda para atender pacientes mais graves. Então, a gente fez um estudo que a gente fez um levantamento de todos os hipertensos que estavam em acompanhamento no serviço de clínica médica naquela época, lá em 1998, isso, né? E esses resultados estão publicados aqui nesse artigo. E a gente identificou que 15% desses 1.699, quer dizer, quase 300 pacientes, tinham hipertensão resistente. Só que naquela época, não se sabia muito bem o que era hipertensão resistente. Ninguém sabia muito bem nem o nome. Né? Tinha gente que chamava de hipertensão resistente, tinha gente que chamava de hipertensão refratária, tinha gente que chamava de hipertensão de difícil controle, e tinha gente que dizia que esse negócio não existia. Né? Que esse negócio de hipertensão resistente era ou o doente que não tomava o remédio ou o médico que não sabia dar o remédio para o doente, não sabia prescrever. Né? Nenhuma diretriz de hipertensão falava de hipertensão resistente. Tinha um livro publicado mais ou menos nessa época pelo professor Kaplan, um americano, que estudava hipertensão há anos,
e ele fez um livro sobre hipertensão resistente, inclusive questionando, né, definição, etc. e tal. E aí, mais dentro da ideia de que eram pacientes que usavam 3 drogas antihipertensivas e não controlavam a pressão arterial, a gente chegou a esse número de 15% de hipertensos resistentes. E aí surgiu a pergunta da pesquisa, né? O que é hipertensão resistente, efetivamente? Será que ela existe ou não existe? Na época, existia essa dúvida. E esses pacientes, caso a hipertensão resistente exista, quem são esses pacientes? Como é que se comporta? Eles efetivamente precisam de uma assistência especializada? Eles precisam de um hospital terciário para serem acompanhados, diagnosticados e tratados? Né? Então, essa era a grande pergunta da pesquisa. Né? E aí, aquela história. É relevante? Claro que era. Né? A gente encontrou quase 300 pacientes que tinham uma condição que não se sabia nem muito bem se ela existia. Né? Era original? Originalíssimo, ninguém publicava nada em hipertensão resistente. Era um artigo aqui, outro lá, com 10, 15 pacientes, era super original. E era factível? Sim, a gente estava dentro de um hospital terciário, um grupo de 4 pesquisadores interessados no assunto, e, para começar, a gente tinha quase 300 pacientes para começar a avaliar. Né? Então, era factível também. A partir da pergunta, qual o objetivo da pesquisa? Qual era o perfil clínico e o prognóstico de hipertensos resistentes? Né? E a gente produziu muito conhecimento com essas informações da nossa coorte de hipertensos resistentes. Então, qual era o desenho do estudo? Um estudo de coorte. O que é um estudo de coorte? Basicamente, é quando você junta indivíduos com uma característica comum entre eles, tá? Para avaliar como é que se comporta a doença dele, a incidência de doenças, um desfecho clínico, enfim. Um estudo de coorte, ele é um estudo observacional, né? Então, eu junto um grupo de pessoas com uma determinada característica e vou acompanhar eles, é um estudo prospectivo e observacional, e vou ver o que vai acontecer com eles. Né? Então, basicamente, o ProHeart, qual era a característica comum dos nossos participantes da pesquisa? Ser hipertenso resistente. Né? E o que a gente queria saber? Qual era o desfecho? A incidência de eventos cardiovasculares. Né? Quantos que eles já tinham e quantos eles viriam a ter, quais seriam esses fatores de risco. Né? Então, o estudo de coorte é um ótimo estudo que a gente escolhe quando a nossa pergunta envolve etiologia, incidência, história natural da doença, fatores de risco, quando eu quero saber prognóstico, que basicamente vinha de encontro a todas as dúvidas que havia no mundo da hipertensão arterial, se a hipertensão resistente era uma coisa que existia ou não existia, para começar a história. Agora, o estudo de coorte tem algumas desvantagens. Primeiro, que é um estudo caro, porque ele é um estudo muito longo. Né? Então, o ProHeart já tem 24 anos. Tá? E a gente pretende que ele tenha mais de 24 anos, não comigo coordenando, é claro, mas que ele continue por muitos 24 anos. Então, é um estudo de longo tempo de observação para a gente entender tudo o que acontece com essas pessoas. Por ser um estudo longo, ele é sujeito a perda de segmento, claro. Né? E a grande questão é que a gente está lidando com gente, e gente tem vários fatores de confundimento. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses fatores de confundimento na hora de analisar as informações que a gente tem. Né? E o estudo de coorte, em termos temporais, né, o desenho do estudo temporal, ele tem 2 fases. Uma fase transversal, que é quando você descreve o perfil clínico daquela população que você está estudando, no momento que ele está entrando no estudo. Então, um corte transversal. Né? Como é que essas pessoas se comportam quando elas entram no estudo. Né? E uma fase longitudinal, que é a fase que eu vou ver desfecho. Né? Vou ver qual o prognóstico, vou acompanhar para ver, e aí, o que vai acontecer com essas pessoas que têm essa hipertensão tão grave, por exemplo, né? No nosso caso. Quais os desfechos que o ProHeart avalia? Evento cardiovascular fatal e não fatal, mortalidade cardiovascular e mortalidade total. Né? E tem desfechos secundários, claro, mas, basicamente, esses são os desfechos primários quando a gente avalia prognóstico. Né? Qual é o protocolo do estudo? O local do estudo é o ProHeart, claro, dentro do hospital universitário. População do estudo, hipertensos resistentes, encaminhados dos mais variados locais para a gente, por ser justamente um centro de pesquisa nesse sentido. E os procedimentos? São zilhões de procedimentos que a gente faz
dentro desse protocolo. Claro que quando você começa um projeto de pesquisa, a gente começa menorzinho, né? Então, no início, a gente avaliava isso aqui, basicamente, né? Com o passar do tempo, conforme você vai se estruturando, vai tendo financiamento, conforme existe o desenvolvimento de outras pesquisas em outras áreas, você vai incorporando novas tecnologias e, portanto, refinando a análise desses pacientes que você acompanha, né? Então, há uma série de procedimentos justamente para virem de encontro com essa nossa pergunta: qual o perfil clínico dessas pessoas e o que vai acontecer com eles? Qual o fator de risco que vai influenciar a evolução dessas pessoas, tá? E, com isso, na verdade, a coorte do ProHeart é a maior coorte de hipertensão resistente do mundo, com 1.048 pacientes cadastrados, tá? Nós fomos o primeiro grupo que começou a publicar muito informações sobre como era o perfil clínico dessas pessoas, fomos os primeiros a publicar o prognóstico, e hoje em dia, se você pegar qualquer diretriz de hipertensão de qualquer lugar do mundo, e de hipertensão resistente especificamente em qualquer lugar do mundo, vocês vão ver que a grande parte da informação sobre hipertensão resistente vem justamente das publicações do ProHeart, porque realmente é a maior coorte com maior tempo de acompanhamento, que a gente começou lá atrás, quando ninguém nem sabia se a hipertensão resistente existia ou não. Portanto, a nossa pergunta era extremamente relevante e extremamente original. Indo para o exemplo do LAPARC. O LAPARC é um estudo que avalia risco cardiovascular de adultos jovens na atenção primária, né? Totalmente diferente do ProHeart. O ProHeart é atenção terciária. O LAPARC é atenção primária, extremamente importante, né? A pergunta da pesquisa é isso: qual o risco cardiovascular de adultos jovens atendidos na atenção primária? Isso é relevante e original? Algumas pessoas vão dizer: pô, fala sério, avaliar risco cardiovascular de população? Pô, o primeiro estudo foi em 1947, foi o estudo de Framingham, né? Há 80 anos atrás. Não tem nada de original nisso, né? Será que não tem nada de original nisso? Não tem nada de relevante, né? Tem sim, tem uma coisa muito relevante, que é isso aqui: adultos jovens, né? Na verdade, todo mundo que estuda risco cardiovascular de gente com mais de 50 anos, né? E tem quase nada a respeito de adultos jovens. Essa semana eu tive uma reunião com a professora Maria Tereza Costa, que é a coordenadora do Programa de Pós-Graduação da Saúde da Família, da Estácio, e ela é uma das pessoas, ela sempre trabalhou com políticas públicas de saúde, e ela foi uma das pessoas que trabalhou junto com o professor Ezio Cordeiro para implantar a Estratégia de Saúde da Família no Rio de Janeiro, né? E o que a Tereza me disse foi extremamente, nenhuma surpresa para mim, tá? Ela disse: há anos, né? Há 30 anos eu trabalho com políticas públicas, e toda vez que a gente tem uma reunião, eu pergunto assim: gente, o pessoal mais novo, e as pessoas com menos de 50 anos? A gente não tem nenhuma política pública para essas pessoas em relação à doença cardiovascular, né? E assim foi. Durante 30 anos ela fez essa pergunta, aí ela dizia: até que um dia eu me deparei com o LAPARC, e diz que finalmente alguém resolveu estudar o risco cardiovascular de pessoas com menos de 50 anos. Né? Não precisa dizer que eu fiquei super orgulhosa desse comentário dela, é claro, super bacana, né? Uma pessoa super conceituada, e que realmente enxergou isso que eu também sempre me incomodei. Gente, será que esse hipertensos resistentes que eu atendo lá no Fundão, que a média de idade é 60 anos, será que eu não podia ter visto essa pessoa lá atrás, identificar essa pessoa lá atrás, ter mudado o rumo dessa história, ao invés dele estar agora com 60 anos, tomando 5, 6 remédios sem controlar a pressão arterial? Né? Essa é uma pergunta que sempre me veio à cabeça, né? E que não tinha essa resposta. Então, é extremamente relevante, é extremamente original. Era factível? Possível de responder? Era factível. Porque a Universidade de Estácio de Sá tem uma unidade de saúde da família, o nosso campus, né, o Vista Carioca, tem uma unidade de saúde da família, conveniado, obviamente, com a Secretaria Municipal de Saúde, ali na Lapa, que chama Centro Saúde Escola da Lapa, né, que então faz essa parte toda de atenção primária, toda essa questão da saúde da família. A gente tem essa pós-graduação em saúde da família, que é uma pós-graduação nota máxima na CAPES, né, super conceituada,
né? Então, a gente tem as pessoas, e era uma questão da gente procurar montar a estrutura, que foi o que a gente fez nesses 7 anos. Agora, em abril, a gente vai fazer... Agora, em março, a gente está fazendo 7 anos. Né? Então, era factível também. O objetivo da pesquisa, a resposta à nossa pergunta, avaliar o risco cardiovascular de adultos entre 20 e 50 anos, residentes nessa área da Estratégia de Saúde da Família da Lapa, o CSE-Lapa. Desenho do estudo. Se eu quero entender essa população, se eu quero compreender como é que a saúde cardiovascular de indivíduos jovens, né, eu tenho que fazer um estudo de coorte, né? Eu tenho que fazer um estudo de coorte e um estudo populacional. Não adianta eu procurar entre pessoas de 20, 25, 30 anos. Aí, quem é que é doente aí? A maioria das pessoas, se está doente, nem sabe que está doente. Com 25 anos, a gente nem sabe que está doente. E nem acredita nisso. Né? Então, basicamente, um grupo de indivíduos seguidos juntos com características comuns. Né? E um estudo populacional, porque eu queria saber justamente a ocorrência de doença. Na verdade, a gente não vai ver nenhum. Justamente a gente querendo entender qual era a ocorrência de doença nessa população. Então, a gente avalia a população inteira para ver quem é hipertenso, quem é dislipidêmico, quem é obeso, quem é sedentário, enfim, entender a saúde cardiovascular dessas pessoas. Então, o estudo de coortes, as pessoas têm que ter uma característica comum. Qual é a característica comum do LAPARC? Tem entre 20 e 50 anos e morar ali naquela região da Lapa, né, obrigatoriamente. E o que eu quero ver? A incidência de doença cardiovascular e, no futuro, de eventos cardiovasculares. Para vocês terem ideia, a fase inicial, essa fase transversal, que a gente descreve a nossa população, a gente captou 740 participantes, né, que moram nessa área, a maioria gente que não sequer sabia que estava doente, ou que nem mal frequentava o CSE, e a gente descobriu que mais da metade dessas pessoas tinham 2 ou mais fatores de risco cardiovascular. 25% são obesos, tá? 25% são hipertensos e muitos nem tinham ideia que eram hipertensos, tá? Então, isso tudo é informação nova, isso tudo é informação que você fala para o gestor, aqui, meu amigo, esses pacientes não são tão saudáveis como eles acham e como vocês achavam que era. É preciso ter políticas públicas para essas pessoas, porque a situação delas absolutamente não é de saúde cardiovascular, é uma situação de doença cardiovascular e é preciso investir para ele não chegar aos 60 anos e ser um hipertenso resistente, grave, com um monte de comorbidades, já tendo tido eventos cardiovasculares e assim por diante. Né? Qual o protocolo de pesquisa? O local de estudo, CSE-Lapa, o estudo LAPARC. População, adultos entre 20 e 50 anos, residentes naquela área. Procedimentos, um monte também. Né? Claro que a gente começou com pouquinhos procedimentos. E os novos braços vão surgindo. Né? Curiosidade gera curiosidade, perguntas geram novas perguntas, respostas geram novas perguntas, né? E a ideia é justamente isso, é você ter estudos em que você esteja o tempo todo fazendo novas perguntas, criando novos braços do estudo, e isso, principalmente com alunos de iniciação científica e com alunos de pós-graduação, é muito rico. Por que é muito rico? Porque as ideias vêm de vocês, vêm dos alunos, e vem falar assim, agora mesmo, recentemente, no LAPARC, a gente está criando esse novo braço da função tiroidiana. E aí foi um aluno que falou assim, poxa, a tireoide não tem a ver com doença cardiovascular? Tem, claro que tem a ver, tem uma relação importante. Né? E por que a gente não estuda isso? Sei lá, cara, vamos estudar, vamos procurar. E a gente fez um novo projeto criando mais um braço no estudo. A mesma coisa acontece com o ProHeart, novas sugestões, novas ideias, a gente vê se é relevante, se é original e se é factível. E se for, a gente faz, porque a gente está tendo mais informação. E o que é o cuidar-te propriamente dito? Aí tem uma outra cara totalmente diferente. O cuidar-te é um estudo de intervenção. Intervenção não farmacológica no controle pressórico na redução do risco cardiovascular. Tá? Pergunta da pesquisa, é relevante? Claro que é relevante. Né? É comum o paciente dizer, não, eu não quero fazer nada disso, não. Minha vida está do jeito que está, não tem como mudar. Me dá um remedinho aí que eu fico bom. Será que o remedinho fica bom? Né? Vendo os pacientes do ProHeart, eu me pergunto inúmeras vezes, será que é só o remedinho que resolve?
que esse paciente não controla a pressão arterial de jeito nenhum? É porque ele é obeso, é porque ele é dislipidêmico, é porque ele está inflamado, e ele não vai conseguir controlar a pressão arterial, por mais que eu dê remédio para ele, 5 remédios, 6 remédios, 7 remédios, e ele não vai conseguir controlar. Então, é relevante, não tem a menor dúvida. É original? Né? Na verdade, não. De verdade, não é original. Se você entrar aí na literatura, tem zilhões de trabalhos falando sobre intervenções não farmacológicas, nutricionais, atividade física, as práticas integrativas, menos, né? Isso acho que é um diferencial original da nossa pesquisa, mas tem um monte de estudo sobre isso, né? O que tem de original na nossa pesquisa? Na verdade, é a população que a gente está estudando. Tá? Então, a gente fez um espectro de hipertensão arterial que vai desde o pré-hipertenso, passando pelo hipertenso comum do dia a dia e chegando até o hipertenso resistente. Então, a gente vai procurar ver que intervenções não farmacológicas mudam que paciente. É o paciente pré-hipertenso que vai ser mais beneficiado, né, para que ele não venha a ter uma doença grave, ou o hipertenso resistente que eu não conseguia controlar em hipótese alguma e que agora, quando ele começou a fazer atividade física, eu passei a controlar. Né? Então, é original nesse sentido. É factível? Super factível. Né? A gente tem 2 centros de pesquisa, né? Um terciário de hipertensão resistente e o outro primário com pré-hipertenso, com hipertenso em geral, né? Predominantemente. Né? E esse centro de pesquisa tem estrutura, sim, para fazer uma pesquisa grande de intervenção para que a gente possa responder essas perguntas. Então, o objetivo é avaliar a eficácia das intervenções não farmacológicas no controle pressórico na redução do risco. Desenho do estudo. Né? Se eu quero fazer uma intervenção, o meu estudo não é observacional. Eu estou fazendo agora um estudo de intervenção. Né? E um estudo de intervenção implica que eu vou fazer uma intervenção e eu vou acompanhar o meu paciente dali para frente. Então, ele é um estudo prospectivo. Né? Então, totalmente diferente do estudo de coorte, do estudo populacional, que são estudos observacionais. Aqui eu tenho um estudo de intervenção prospectivo. Qual o mundo ideal de um estudo de intervenção? O ensaio clínico randomizado. Né? Que muitas vezes a gente vai falar, porque eu vou fazer um trial, porque eu li um trial. Um trial nada mais é do que um randomized clinical trial, né? Um ensaio clínico randomizado. E o que é um ensaio clínico randomizado? É um estudo em que os participantes são alocados randomicamente, quer dizer, eles são sorteados para entrar num determinado grupo de intervenção ou ser do grupo controle, quando eu tenho um grupo controle. Idealmente, eu devo ter um grupo controle, quando isso não vai contra a questão ética, é claro, né? Mas, idealmente, é eu ter um grupo controle, um ou mais grupos de intervenção, e eu vou sortear as pessoas para esse grupo. Eu vou pegar um grupo de pessoas com características semelhantes e vou sortear elas para receber ou não determinadas intervenções. E vou acompanhar, né, um estudo prospectivo, para ver qual foi o resultado daquela intervenção. Qual o desfecho que eu quero ver? Se vai controlar a pressão e se vai reduzir o risco cardiovascular. Né? Então, no momento que eu decido fazer um estudo de intervenção, o mundo ideal é fazer um ensaio clínico randomizado. Nem sempre é possível. Né? Você pode fazer uma série de casos, por exemplo, né? Pode fazer outro tipo de estudo. Mas esse aqui é aquele que te dá mais informação sobre realmente a qualidade da intervenção que você está fazendo em termos de mudar desfecho. Tá? Resumidamente, isso aqui é o protocolo da pesquisa do Cuidarte. Né? São 240 adultos entre 20 e 65 anos. Como eu falei, pré-hipertenso, hipertenso, hipertenso resistente, então estou graduando diferentes fenótipos da hipertensão arterial para eu entender como é que eles se comportam. Eu tenho 4 grupos, um grupo controle com 60 pacientes, cada um de 60, né? Um grupo intervenção nutricional, uma intervenção nutricional com atividade física e outro com intervenção nutricional, atividade física e práticas integrativas. Então, eu incluí um paciente no estudo, ele vai ser submetido a todos esses procedimentos. O que esses procedimentos me falam? Me falam qual é a avaliação da pressão arterial desses indivíduos e me falam sobre o risco cardiovascular deles em diversos aspectos. Né? Então,
questão da microcirculação, da rigidez aórtica, hipertrofia ventricular esquerda, perfil metabólico, composição corporal, transtornos emocionais, avaliação de doença periodontal, avaliação de apneia do sono, enfim, uma avaliação ampla do risco cardiovascular. Eu vou randomizar ele para um desses 4 grupos, quer dizer, eu vou sortear em qual grupo que ele vai cair e vou acompanhar ele prospectivamente durante 6 meses, repito tudo para ver o que mudou. Eu consegui controlar a pressão, eu reduzi a rigidez aórtica desse paciente, eu diminuí a hipertrofia ventricular esquerda dele, eu melhorei o perfil metabólico, né? Então, são esses os desfechos que eu quero ver, tá? Então, basicamente, isso é a cara de um protocolo de pesquisa de um ensaio clínico randomizado, né? E é bacana justamente que os nossos alunos tenham a oportunidade de participar desses diferentes desenhos de estudo, né? Isso é super interessante, um tremendo aprendizado, né? E, assim, para a gente concluir, né, toda essa ideia da iniciação científica vem muito de encontro com a pedagogia da autonomia do Paulo Freire, né, onde ele diz que ensinar não é transferir conhecimento, não é eu chegar aqui e ficar falando esse monte de coisa que eu estou falando para vocês, né? Eu só estou dando o pontapézinho inicial justamente para criar as possibilidades para a sua própria produção e a sua construção do conhecimento. Então, como eu falei lá no início, a iniciação científica, e, claro, a pós-graduação também, né, é uma oportunidade de você vivenciar a construção do conhecimento. A construção do conhecimento de verdade. Não é alguém chegar aqui e começar a dizer para você, olha, é assim, assim, assado. Aí você vai repetir porque o professor doutor me falou, né? É muito mais interessante quando eu consigo construir efetivamente esse conhecimento. E esse é o grande barato da iniciação científica, da pós-graduação e da vida de nós pesquisadores que vivemos em função da ideia de produzir conhecimento, de responder perguntas e de beneficiar os nossos pacientes, né? Ter uma melhor maneira de tratar esses pacientes, reduzindo os desfechos desfavoráveis, né? A ideia basicamente é essa, né? Convido vocês todos a entrar nas nossas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram do ProHeart, do LAPARC e do Cuidarte. Tá? Como eu estava falando no início, algumas pessoas ainda não estavam aqui, essa aula está sendo gravada, mas não ia ficar gravada, a gente não ia distribuir essa aula por uma questão técnica, na verdade, né? Não ia ter espaço em nuvem para isso e coisa e tal. E a Camila, nossa aluna de iniciação científica, bolsista da FAPERJ, fez essa proposta de criar uma conta do ProHeart no YouTube, né? E a aula está sendo gravada, eu vou passar para ela, e ela vai botar no nosso YouTube, e aí esse curso inteiro vai ficar disponível no YouTube, esse curso do ano inteiro, para que a gente possa assistir quando não puder estar aqui, reassistir quando tiver alguma dúvida, enfim, ser uma fonte de informação e de conhecimento para todo mundo, né? E já aproveito para convidar vocês para a aula da quinta-feira que vem, mesmo horário, 18 horas, no Zoom, vai ser esse mesmo link. E aí, sim, a gente vai entrar de cara no assunto da hipertensão arterial, abordagem diagnóstica, né? E como toda e qualquer aula, o mundo ideal é que vocês tenham uma ideia do que se fala sobre abordagem diagnóstica em hipertensão arterial e surjam dúvidas, né? Surjam perguntas, e essas perguntas é exatamente o que a gente quer para discutir, né? Para começar a botar a mão na massa de verdade. Parei de compartilhar, gente? Parou sim. Parou sim. Beleza. Então, vamos lá. Dúvidas? Se quiser Todo parar mundo de... sabe que entendeu tudo, eu vou ficar decepcionado. Fala, Camila. Não, é só para caso você queira parar de gravar e deixar as dúvidas por aqui só. Acho que é mais legal, né? Camila, nossa assistente de gravação. Chique. A menina por trás. É o quê?
A menina por trás das câmeras. Ah, sim. E aí, gente? Ninguém tem dúvida? Eu tenho uma dúvida. Oba, vamos lá. Assim, você falou sobre a importância da iniciação científica, de fazer com que o aluno tenha um primeiro contato com a ciência, tenha o mínimo de conhecimento a respeito disso, de uma forma dele desenvolver autonomia. Isso tudo evidencia o quão importante é a iniciação científica, né? Aí eu queria saber, professora, você como pesquisadora que, enfim, já tem uma estrada dentro do mundo acadêmico, né? O que que você acha que poderia ser feito para aumentar as oportunidades de iniciação científica nas universidades? Porque, assim, eu vejo que na UFRJ a gente tem muito isso, mas isso não é uma realidade em todas as instituições. Por exemplo, na UERJ não tem tanto como na UFRJ. Sim, com certeza. Bom, primeira coisa, João, deixa eu te pedir, você como está como host, só você pode parar a gravação. Ah, beleza, eu vou parar agora. Bom,